Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso terceiro quiz de eletrocardiograma, seja muito bem-vindo. Vamos fazer o mesmo método de mostrar o eletrocardiograma e depois de 5 a 10 segundos começar a discussão. Então nesses 5 a 10 segundos que tá em silêncio, você pode parar o vídeo e observar, fazer sua análise do eletro. Logo depois a gente começa a discutir o traçado e chega no diagnóstico final. Espero que você aproveite. Nesse eletrocardiograma, a gente tem um ritmo de marca-passo. Então, tem um marca-passo gerando um estímulo elétrico, que é caracterizado no traçado de eletrocardiograma por uma espícula de marca-passo, que é o fenômeno rápido e estreito precedendo cada complexo QRS. Então, geralmente o complexo QRS que se segue a uma espícula de marca-passo é um pouco mais alargado, que é característico de um marca-passo normofuncionante pela condução elétrica feita miócito a miócito, e não mais pelo sistema rápido de condução elétrica cardíaca, como é feito pelo sistema His-Purkinje. Então, nesse caso, ritmo de marca-passo normofuncionante. Aqui a gente tem um traçado acima de uma taquiarritmia de QRS alargado e abaixo, depois da reversão para ritmo sinusal, foi feita, na verdade, uma cardioversão elétrica sincronizada com carga de 100 joules com sucesso na primeira tentativa e aí a saída com um QRS estreito. Acima, no traçado do eletrocardiograma de cima, a gente tem que discutir um pouco mais sobre o diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular monomórfica e taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Esse é um caso de TV monomórfica. Repare que o QRS é bastante alargado e ele tem um atraso tanto do início quanto do final da condução intraventricular. Então não é apenas um atraso no final da condução. A gente tem um atraso bem importante, um QRS bastante alargado na sua fase inicial, do início da onda R até o nadir da onda S, que é um dos critérios de Brugada. Então, aplicando os critérios de Brugada e avaliando principalmente o padrão do QRS depois da saída para ritmo sinusal, observa-se que realmente é uma taquicardia ventricular monomórfica. Vamos relembrar os 4 critérios de Brugada. RS sem dissociação morfológica. Ou seja, primeiro, RS, ausência de RS nas precordiais. Segundo, sem. O início do QRS tem que ter mais de 100 milissegundos. Então, do início da onda R até o nadir da onda S. Terceiro, dissociação. Se eu tiver dissociação atrioventricular, com a presença de uma onda P perdida aleatoriamente no traçado da taquicardia de QRS alargado, isso é uma taquicardia ventricular. E morfológica, no final, é a morfologia de um padrão de bloqueio de ramo, mas com uma morfologia diferente da habitual. Por exemplo, um padrão de onda R alargada em V1, no caso de um bloqueio de ramo esquerdo. Ou um padrão QR num padrão de BRE em V5 e V6, por exemplo. Um padrão diferente do habitual de um bloqueio de ramo me fala muito mais a favor de uma taquicardia ventricular monomórfica e não de uma taque supra com aberrância de condução. O diagnóstico desse eletrocardiograma é de um BAVT. Observem que há uma bradiarritmia importante, com frequência cardíaca muito baixa, e eu observo bem a relação da onda P com o complexo QRS. Eu vejo várias ondas P perdidas no traçado, totalmente aleatórias e sem uma relação clara dessa onda P com o complexo QRS. Eu não vejo uma onda P conduzindo o complexo QRS. Mesmo que isso às vezes me confunda um pouco, que ela pode parecer estar conduzindo o complexo QRS, eu observo bem num traçado mais longo, como por exemplo um D2 longo, embaixo, e eu vejo que a onda P cai totalmente aleatória no traçado e muitas vezes ela cai onde não deveria cair, como por exemplo no segmento ST. Eu observo isso, então defino que é um BAVT. Eu ainda vejo que eu tenho um QRS não muito alargado, então é um padrão de um escape um pouco mais alto, o que é relativamente melhor para o paciente nesse caso. Quanto mais alargado o QRS, geralmente mais baixo o escape do batimento ventricular, mais intra ou infraiciano, o que sugere maior malignidade e maior risco de eventos adversos como
a sistolia, a PCR e óbito. Então, eu tenho aí, na verdade, um BAVT com padrão de distúrbio de condução do ramo direito. Aqui eu tenho um supra de ST em D2, D3 e AVF, caracterizando um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E aliado a isso, eu tenho uma taquicardia de QRS estreito, irregular e sem onda P. Então eu tenho uma fibrilação atrial. Esse é um caso de infarto com supra de ST de parede inferior, cursando com FA aguda de alta resposta ventricular. Muitas vezes, no infarto de grande extensão, como por exemplo no infarto de parede anterior, eu posso ter FA aguda causada pela disfunção ventricular esquerda aguda. Então eu tenho um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, o que leva a um aumento da pressão atrial, e muitas vezes eu tenho então distensão do miócito atrial, e isso leva a fibrilação atrial. Não parece ser muito esse caso. Geralmente, quando eu tenho infartos de menor extensão, como por exemplo o infarto de parede inferior, eu posso ter um ramo atrial acometido e também causando infarto atrial. E aí eu posso ter então fibrilação atrial por isquemia, e isso pode estar presente nesse caso de infarto com supra de parede inferior. O que chama atenção nesse eletrocardiograma é a onda T apiculada na parede anterior. Eu vejo desde V2 até V4, eu vejo uma onda T em tenda. Ela é ampla e apiculada, né, o que é diferente do padrão normal. Esse é um quadro de hipercalemia grave, num paciente com níveis de potássio acima de 7. Então, a alteração eletrocardiográfica é típica da hipercalemia. Um aumento da amplitude da onda T com aspecto em tenda, um aspecto pontiagudo, um aplainamento ou achatamento da onda P, e mais para frente, com uma piora da hipercalemia, pode começar a haver um alargamento do complexo QRS até um ritmo senoide, onde o complexo QRS alargado fica totalmente bizarro e realmente ele parece ser incapaz de gerar uma despolarização efetiva dos cardiomiócitos ventriculares. Um diagnóstico diferencial, nesse caso, é de isquemia miocárdica. É claro que o contexto clínico deve ajudar a diferenciar a hipercalemia de isquemia miocárdica, mas também a presença de alteração da onda P sugere, nesse caso, hipercalemia. Portanto, esse é um caso de onda T em tenda, apiculada, sugestiva de hipercalemia grave, com alteração eletrocardiográfica, portanto, necessitando de terapia imediata para o tratamento da hipercalemia.